Bom, tudo bem. De certo modo, isso é só uma generalização do que já vimos no curso. Ocorre que a formação acadêmica, em particular no que tange a expressão escrita, não se encerra aí, né? Não se encerra fazendo notas. São essenciais, eu acho, mas não são o ponto final da formação. Muitas vezes mesmo, esses textos de registro não são fins em si mesmos. Nós fazemos as notas tendo em vista preparar outro tipo de texto. Não é? Outro tipo de texto. Outro tipo de texto que marca justamente a maturidade acadêmica do estudante e do pesquisador. Que outro tipo de texto? Vamos generalizar também e chamar os textos para circulação pública. Textos para circulação pública são os textos normalmente almejados pelos estudantes quando eles estão se formando, pelos pesquisadores quando estão avançando nas suas carreiras, são os livros, os capítulos, os artigos. E, de modo mais modesto, as dissertações de fim de curso. Claro, é um texto de circulação. Tem público, o professor é o público. É o público de um só, mas é um público. É um texto para circulação, é um outro registro. Não é mesmo? Essa diferença é central. É óbvio, mas organizando em termos conceituais ajuda a entender algumas coisas. Não tem nada de novo aqui. Supondo no melhor dos casos. Às vezes estudamos, lemos, mas puxa, como não consigo escrever bem? Claro, é uma dificuldade muito comum. Tem monitores aqui que são da pós, podem falar isso, podem testemunhar. Lê, mas e aí para escrever? Por quê? Porque é outro registro, é outro tipo de texto. É um texto que vai ser lido por alguém. Isso faz toda a diferença, ou deveria fazer. Os textos de registro não circulam normalmente, não serão lidos por ninguém mais que o seu autor. Esse curso é um pouco diferente. Nós ensinamos a fazer os textos de registro. Então, nesse curso, nós lemos os textos pessoais de vocês. Mas é uma exceção, né? Imagina, você vai chegar para o professor, fiz um fichamento aqui. Normalmente não vai ler. Dificilmente, né? Vai ter tempo para ler. Aqui a ideia inicial desse curso foi tornar os textos de registro de estudo textos de circulação. Os monitores leem, os professores dão uma olhada, para tentar ajustar. Mas no geral, no correr da vida de vocês, ninguém vai ler as suas notas. Então, são textos pessoais. Mas os textos para circulação já está no título, né? Eles vão circular, eles supõem um público. Eles supõem alguém. E não é fácil, nem sempre é fácil, passar das suas notas, dos seus esquemas, para um texto que circula. Por quê? Claro, né? Porque você tem que se fazer entender. Muito difícil. Você sozinho com as suas notas fala, isso aqui, eu pensei isso, claro. Você passa para alguém, o cara não vai acessar a sua mente. Não vai lembrar ou saber o que passou por você quando você teve aquela ideia brilhante. Não, você tem que comunicar. A comunicação, a comunicabilidade deveria ser uma preocupação primeira para escrever os textos de circulação pública. Vários de vocês devem ter a experiência, já tentei, escrevi dissertação, mas não foi bem. Várias vezes o professor escreveu, não está claro, desenvolva. Lógico, não está conseguindo. Não está conseguindo comunicar. Para você está claro. Olha, lógico que está claro. Está para você.
Porque você teve aquelas ideias, você teve uma vivência diferente. O leitor só vai ter o texto. Tem que se fazer claro pelo texto. Não é uma coisa óbvia, mas nem sempre realizável. Nem sempre tão fácil de fazer. Tudo bem esse ponto? A diferença é o público. Claro. A diferença é o público. Os textos para circulação supõem um público leitor. Mesmo que seja um só. Uma pessoa só. Mas supõe um público. Devem se fazer entender para essa pessoa, para o professor. E quem já está mais além, né, na carreira acadêmica, aí tem público mesmo. Você vai escrever um artigo, vai ser lido. Você vai fazer uma tese, supostamente, pelo menos a banca vai ler. Supostamente. Não, vai, maldade, né? Claro que vai ler, tem que se fazer entender. É muito complicado se fazer entender. Porque, por vezes, a pessoa não tem essa clareza inicial. Eu estou escrevendo um texto para alguém, não é para mim. Também, né? Parece óbvio, mas não é muito. Ao escrever uma dissertação, ou quem está um pouco mais avançado, um mini artigo, alguma coisa assim, já na produção você tem que levar em conta o problema da comunicação. Como eu vou me fazer entender? Tudo bem? Já na produção. Não é assim, primeiro eu tenho aquelas ideias malucas todas, e depois, o leitor que se vira, eu sou um gênio mesmo. Não vai dar certo. Não vai, não adianta. É já na confecção, o público deve ser levado em conta. Vamos pôr isso como uma espécie de princípio, então, da escrita. Eu chamei aqui, então, de imperativo da comunicabilidade. Os textos para circulação devem ser compreensíveis para o público em vista. Não basta só o autor entender. Está claro para quem vai ler? E quem vai ler? É o professor? Ou já é um público um pouco mais amplo? Eu vou disponibilizar isso num fórum de discussão? É um jornal? É um periódico? O público faz toda a diferença. Deveria ser levado em conta na escrita. Deveria, nem sempre é. Aí tem muitas frustrações. Muitas frustrações da parte do alunado. Então, uma ideia central que eu gostaria de deixar aqui nessa aula é a ideia de que a comunicabilidade deve ser uma marca já na produção textual. E não algo exterior, que depois você vai se preocupar. Aí talvez nem se preocupe muito. Não. Se preocupe já no modo como apresentar o tema, como formular os problemas, se preocupe com a comunicabilidade. Quem vai ler isso? Será que estou me fazendo claro? Acreditem ou não, simplesmente essa perspectiva, simplesmente pensar assim, já muda o modo de escrever. Simplesmente pensar assim. Você já não vai ser tão condescendente com algumas coisas totalmente confusas, mas você fala, mas é claro que isso aqui está bom, né? Fui eu que pensei? Não. Esse tipo de coisa você já não vai deixar passar. O tempo todo se perguntando, mas será que isso aqui está realmente claro? Não está claro. Não está claro, você vai ter que retrabalhar. É isso, é esse o princípio básico. Começar a escrever a partir disso. Alguém vai ler esse texto. O texto tem que ser compreensível só pelo texto. A pessoa não vai acessar a minha mente. Tudo bem? Isso é a base para escrever bem. Em termos argumentativos. É a base. Depois tem muitas complicações. Eu sei, muitas pessoas falam, puxa, mas tem uns autores que escrevem tão difícil, né? Isso é problema deles. Isso são outras questões. Talvez certos temas exijam uma certa complexidade. Isso é outra coisa. Nós temos que partir do básico. Às vezes algumas pessoas ficam fascinadas com aqueles autores que escrevem difícil e querem escrever difícil também. Mas normalmente os autores que escrevem difícil têm algo a dizer, apesar da dificuldade. E se nós simplesmente imitamos, nós não temos nada. Só fica um pastiche
Então não se deixem fascinar pela dificuldade, simplesmente como uma característica maravilhosa, que acentuaria uma genialidade. Não é por aí. Vamos aprender o básico e depois, com o tempo, com interesse, com possibilidade, podemos nos arriscar em formas expositivas mais complexas, claro. Tudo bem? O problema é misturar, é mal saber fazer o básico e já querer escrever como Kant, como Hegel. O Hegel não é fácil, tá bom? Então isso é uma coisa muito difícil. Esses grandes autores sabiam fazer o básico, treinaram muito bem, tiveram uma formação que a gente nem imagina. Então, isso às vezes é um problema em humanidade. Nós nos fascinamos pelo estilo difícil apenas por ser difícil. Tudo bem? Sugiro romper com esse mito. Pelo menos de início. Tá bom? É preciso saber fazer bem o básico. O que é o básico? O básico é comunicar. O básico é o meu leitor entende o que eu falo. Isso é o básico. Depois pode colocar certos jogos, jogos linguísticos. Tem muita coisa que realmente dá para fazer. Né? O texto pode ficar muito complicado, mas o básico é eu sei comunicar uma ideia. O meu texto fala por si. O leitor lê e entende. Essa é a meta básica para uma formação em escrita na graduação. Se você sair escrevendo assim da graduação, tá bom. Eu sei escrever textos claros que comunicam para o meu público-alvo. É isso. Bom, mas como cumprir essa meta mais básica? Como construir textos compreensíveis aos leitores? Bom, tem muitas maneiras de fazer isso. Né? Nós vamos sugerir um caminho. Muitas outras coisas poderiam ser feitas, tudo bem? Não tem aqui nada exclusivo. Tudo bem? É um caminho entre outros possíveis. Nós vamos nos concentrar em um modelo de texto dissertativo, em que esse imperativo da comunicabilidade se desdobra em algumas tarefas fixas. Tudo bem? Então, se você cumpre certas tarefas, você já está sendo forçado, por assim dizer, a ser claro. Um pouco essa é a ideia do modelo. O modelo apresenta um esquema. Se você segue o esquema, supostamente você já está cumprindo certas metas. Essa é a ideia, é assim que a gente vai fazer. Tudo bem? Vai apresentar um modelo também. Assim como para a leitura apresentamos modelos. Veja, os modelos são pontos de partida. À medida que você se interessar, você vai desenvolvendo mais. Você cria seu próprio estilo. Mas é importante que tenha um ponto de partida. Que não seja algo selvagem. Não é? Nós vamos, então, oferecer um modelo de escrita. Vamos apresentar um modelo de dissertação que busca exercer a comunicabilidade por meio de tarefas fixas. Tudo bem? E em relação a esse modelo, que se aplica então à escrita argumentativa, hein? Não é qualquer tipo de escrita. Em relação a esse modelo, ele se aplica, por assim dizer, somente ao nível mais básico da escrita argumentativa. É realmente é o ponto de partida. Tudo bem? É importante notar que a escrita argumentativa pode ir muito longe. Estamos aqui, no correr desse curso, lendo textos argumentativos que propõem teorias, propõem teses, propõem análise. Esse é um nível superior, vamos dizer assim, um nível mais maduro, um nível de proposta. O autor, a autora propõe algo. Pensou em algo, olha, eu vou lançar certa proposta. Esse é um nível mais elevado. Esse nível mais elevado, eu penso, supõe pelo menos mais 2 níveis. Propor algo supõe avaliar as posições disponíveis acerca do problema.
Então, alguém propõe um certo argumento, propõe uma tese à luz das outras teses que já existem. Por quê? Porque os temas argumentativos, como eu falei no começo da aula, não estão soltos por aí, estão inseridos em tradições. Normalmente alguém já falou sobre aquele assunto. Alguém vai propor porque julga que o autor anterior não deu conta. Então, o que é esse não dar conta? Supõe uma avaliação. Então, quem propõe, avalia. Faz uma avaliação do estado de coisas. E propõe. Então, o nível superior, propor. Um nível intermediário, avaliar. Preciso, supostamente, avaliar os outros autores sobre o tema em questão. E para avaliar bem um autor, o que é preciso? Ler bem, interpretar bem esse autor. É o nível mais básico. Interpretar. Ler um texto e não torturar o texto, não distorcer, colocar qualquer coisa lá e falar, lógico que está errado. Mas você leu tão mal que é fácil derrubar. Não, você tem que ler bem o autor e mostrar, olha, mesmo nessa versão mais forte aqui do argumento, o argumento não funciona. Isso é uma avaliação justa. Então, para propor algo nível elevado, supõe avaliar, e avaliar supõe interpretar. Interpretar, comentar, ler bem, clarificar o texto lido. É só esse nível básico que a gente vai treinar, tudo bem? Nós não vamos propor nada. Ninguém precisa ser o novo Descartes aqui. Não. Também não vamos treinar a avaliação. Vamos treinar uma coisa mais básica e que está pressuposta nessas atividades. Vamos treinar a interpretação. Um comentário de texto, uma dissertação clarificadora, por assim dizer. Na nossa dissertação, nós não almejamos avaliar, criticar. Nós, antes disso, nós almejamos clarificar o texto lido. Certo? Vamos marcar essas ideias aqui no esquema. Então, níveis da exposição argumentativa. Interpretar ou clarificar, avaliar, propor. Não é aqui que os grandes filósofos, os grandes autores fazem, eles propõem. Mas eu insisto, dificilmente é do nada, dificilmente o cara acorda, puxa, acabou a força, né, cara? Eu vou propor um argumento aqui. Não é assim. Ele propôs porque ele avaliou outros autores, ele estudou, avaliou que os autores não dão conta das questões. E para avaliar bem, tem que clarificar, tem que interpretar, tem que ler. Ler no sentido de tornar o texto dos outros autores, tornar os textos inteligíveis. Nós vamos nos limitar a isso, a fazer uma dissertação de clarificação. Essa é a ideia de interpretar. Por que eu preciso interpretar? Porque os textos acadêmicos são complexos, não são tão óbvios. Você lê um texto de 20, 30 páginas, não é como ler uma notícia de jornal, num blog. Não, o texto é denso, é complexo. Nem tudo é claro imediatamente. Daí a ideia de clarificar e interpretar. Tudo bem? No primeiro nível que a gente vai fazer é uma dissertação interpretativa, clarificadora. Mas a partir do quê? Dos textos do curso, dos textos que você já leu. Tudo bem?